Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos já iniciar o nosso conteúdo de hoje da unidade 4, livro 2, página 89, advérbio e locução adverbial. Vamos ao conceito de advérbio. Advérbios são palavras invariáveis que se associam aos verbos, adjetivos ou outro advérbio para indicar as circunstâncias. De maneira geral, os advérbios sugerem a ideia de lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Vejamos os exemplos. O concerto começou cedo. Começou é o meu verbo. Cedo, ele modifica o sentido do verbo. Eu tenho um advérbio de tempo. No segundo exemplo, o concerto começou muito cedo. Notem que eu tenho, antes de cedo, o muito, que é um advérbio de intensidade. Ele está modificando o sentido de cedo. E cedo é o advérbio de tempo que modifica o sentido do verbo começar. Os tipos de advérbio que indicam dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo, afirmação e negação. Seguem os advérbios de dúvida: talvez, acaso, porventura, provavelmente, eventualmente, possivelmente e quiçá. Talvez você não saiba a diferença entre várias espécies de primatas. Notem que talvez é o meu advérbio que indica dúvida. Intensidade: muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, excessivamente e demasiadamente. No exemplo, o painel veiculará as mensagens mais bonitas. Notem que o mais está intensificando o adjetivo bonitas. Advérbio de modo: bem, mal, assim, depressa, devagar, melhor, pior. Os animais comiam depressa. Notem que o depressa está intensificando o verbo comer. Abaixo, acima, adiante, ali, além, aqui, atrás, cá, dentro, fora, junto, lá, longe, perto. É um advérbio que indica lugar. A árvore foi montada perto do lago do Ibirapuera. Notem que perto está modificando quem? O lago. Ele está indicando o seu lugar. Advérbio que indicam tempo: agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, hoje, já, jamais, logo, ontem, sempre, tarde, imediatamente e diariamente. Ontem os macacos se esbaldaram. Ontem indica o tempo em que os macacos se esbaldaram. Sim, certamente, efetivamente e realmente são os advérbios de afirmação. A árvore deste ano é certamente a mais bonita. Eu tenho certamente que está afirmando que a árvore é a mais bonita. Não, nem são advérbios de negação. Nem o trânsito, nem o mau tempo impediram as famílias de ver a árvore. Vamos às locuções adverbiais, que são as expressões formadas por duas ou mais palavras que exercem a função adverbial. De maneira geral, as locuções adverbiais resultam da combinação de preposição mais artigo mais substantivo e adjetivo, ou preposição mais artigo mais advérbio. No exemplo, o papagaio falou sem parar à tarde. À tarde é uma locução adverbial, porque eu tenho duas palavras. Eu tenho a, preposição, e tarde, o advérbio de tempo. Vou olhar de perto o que está acontecendo lá fora. Notem que de perto são duas palavras, em que eu tenho a preposição de mais perto, o advérbio. As locuções adverbiais, da mesma maneira, classificam-se em lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Seguem alguns advérbios para vocês estarem observando. Parem o vídeo e anotem no seu caderninho, durante as aulas. Temos também aqui do livro de vocês, em que eu tenho as circunstâncias, os advérbios e suas locuções correspondentes. Na tirinha,
Não me diga que ela está fora porque sei que ele está dentro. Ok, não posso mentir para o senhor, ele está debaixo. Notem o que? Os verbos está ligado a advérbio. Quais são esses advérbios? Está ligado a fora, o outro está ligado a dentro e o está ligado a debaixo. Note que essas palavras são ligadas ao verbo e dão ideia de lugar. São palavras invariáveis. Adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. É, portanto, a classificação dada aos advérbios e locuções adverbiais quando analisando como termos da oração. O que são esses termos da oração? São os acessórios, que é o adjunto nominal, o adjunto adverbial e o aposto. No exemplo, seu projeto é muito interessante. Note que é o verbo ser, interessante é o meu adjetivo e muito é o meu advérbio, que está o quê? Modificando o sentido do meu adjetivo. Vamos a outro exemplo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos em destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã, tempo. De bicicleta, de meio. Aquela velha praça indica lugar. Sabendo que a classificação do adjunto adverbial se relaciona com a circunstância por ele expressa, os termos acima podem ser classificados respectivamente em adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de meio e adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial e sua pontuação. Lembrem que na nossa língua portuguesa, na ordem direta, o português é sujeito, verbo e complemento. E na frase temos, um casal bateu palmas na mesa. Quem é o sujeito? Um casal. O verbo bateu. E o seu complemento, palmas na mesa vizinha. Temos também o complemento que chamamos de adjunto adverbial. A pontuação poderá mudar de acordo com a colocação do seu complemento. Vejamos. Quando o adjunto adverbial vem antes do verbo ou intercalado na oração, devem ser separados por vírgulas. A frase na sua ordem direta. Um casal bateu palmas na mesa vizinha. Invertendo o meu adjunto adverbial, que eu sei que é na mesa vizinha, ele é obrigatoriamente usado com vírgulas. Na mesa vizinha, um casal bateu palmas. Vejam que eu mudei da ordem direta para a ordem indireta. Ou um casal na mesa vizinha bateu palmas. Vejam que o meu adjunto adverbial passou para o meio da oração. Então, ele vai ficar entre vírgulas. Temos aqui um adjunto adverbial deslocado longo. Quando eu tenho mais de duas palavras, eu isolo ele por vírgula. Quando ele é formado por uma única palavra, o uso é facultativo. Você tanto pode colocar a vírgula ou não será errado. Como no exemplo, ali o casal bate palmas. Ali é o meu adjunto adverbial de lugar, sendo que ele é uma única palavra, então eu não preciso isolar por vírgula. Caso eu isole, não será errado, é facultativo o seu uso. O casal ali bateu palmas. Da mesma forma, o meu adjunto se encontra no meio da minha oração. Vocês terão atividade no livro na página 90, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 para estarem fazendo o exercício. Bom estudo para todo mundo, grande beijo e até a nossa próxima aula.